Se fosse carnaval, ela ganhava, disseram as europeias, enquanto viam Isadora Lima aquecer no ginásio parisiense. O eco metálico das risadas se misturava ao ruído das barras paralelas sendo ajustadas, mas ela ouviu cada palavra. A luz fria dos refletores transformava seu sorriso numa máscara dourada de determinação. Aquela frase não seria sua sentença de morte. Seria sua declaração de guerra. Fica até o final desta história, porque você vai descobrir como uma nota de 9,9 em Paris transforma o que começou como deboche europeu. Por respeito ao direito de imagem, alteramos nomes pessoais nesta narrativa. A história é 100% real, mas ninguém será exposto. Você vê Isadora esticando os músculos da panturrilha quando a primeira gargalhada corta o ar. São 5 da tarde, numa quinta-feira gelada de outubro. O Grand Prix de ginástica artística da Europa acontece no Palais Omnisports de Paris-Bercy, e ela é a única sul-americana entre 24 finalistas. Sua presença ali já é um milagre estatístico. Nascida em Duque de Caxias, filha de uma faxineira e um motorista de ônibus, Isadora começou a fazer ginástica aos 7 anos numa escolinha comunitária. O chão era de cimento pintado, as traves improvisadas com madeira de demolição. Quando completou 15, sua mãe vendeu a aliança de casamento para pagar a passagem de ônibus até São Paulo, onde ela treinou em condições melhores, mas ainda precárias. Quanto custa sonhar quando você nasce onde os sonhos não cabem no orçamento? Agora, aos 21 anos, ela representa o Brasil numa competição onde a maioria das adversárias treina desde os 4 em academias de piso alemão e equipamentos suíços. Elas têm preparadores físicos individuais, nutricionistas, psicólogos esportivos. Isadora tem Helena Duarte, ex-ginasta que virou técnica depois de uma lesão no joelho, e uma mochila com 2 meias machucadas e um ursinho de pelúcia que ganhou da mãe. A primeira humilhação veio no café da manhã. Isadora estava sozinha numa mesa quando ouviu a conversa na mesa ao lado. 2 ginastas francesas e uma alemã falavam em inglês, achando que ela não entenderia. Ela é boa, mas muito dramática. Parece que está sempre performando. É o estilo latino. Eles confundem expressão com técnica. Imagina se ela competisse no solo. Seria um show de variedades. Isadora mastigou o croissant devagar, engolindo cada palavra junto com a massa. Guardou a raiva no peito como quem guarda munição. O que você faz quando descobrem que seu maior talento é exatamente o que eles consideram seu maior defeito? Durante os treinos de aquecimento, a situação piorou. Isadora executava uma sequência no solo quando sentiu os olhares. Suas movimentações eram fluidas, quase dançantes, marcadas por uma expressividade que contrastava com a frieza técnica das europeias. Cada gesto carregava emoção. Cada salto contava uma história. Uma técnica sueca comentou com a colega francesa. Ela tem potencial, mas precisa aprender que ginástica não é teatro. Helena Duarte, que assistia de longe, cerrou os punhos. Conhecia aquele olhar no rosto de Isadora. Era o mesmo que teve aos 16, quando os juízes brasileiros a criticaram por ser expressiva demais, numa época em que a ginástica nacional priorizava apenas execução técnica fria. A noite antes da classificação foi a mais difícil. Isadora ligou para casa. Sua mãe atendeu no 3º toque. Como você está, filha? Estou bem, mãe, só um pouco nervosa. Lembra o que eu sempre te falei? Você não precisa ser igual a eles. Você precisa ser melhor sendo você mesma. Quando desligou, Isadora chorou no banheiro do hotel. Não de tristeza, mas de uma solidão que doía fisicamente. Estava a 8.000 quilômetros de casa, cercada de pessoas que a viam como curiosidade folclórica. Por que é tão difícil ser aceita quando você tem certeza de que não quer se transformar em outra pessoa? Na manhã da classificação, algo mudou. Helena a encontrou no café tomando apenas suco de laranja. Isadora não conseguia comer. Você está com medo? Não. Estou com raiva.
Ótimo. A raiva é mais útil que o medo. Helena se sentou ao lado dela. Tinha 42 anos e cicatrizes nas mãos de décadas manipulando equipamentos. Seus olhos carregavam a sabedoria de quem lutou contra o mesmo preconceito 20 anos antes. Isa, você sabe qual é a diferença entre nós e elas? Qual? Elas aprenderam a técnica para impressionar os juízes. Você aprendeu a técnica para libertar sua alma. Foi nesse momento que Helena revelou a estratégia que vinha desenvolvendo secretamente há 3 meses. Uma combinação no solo que misturava elementos técnicos de altíssima dificuldade com transições fluidas e expressivas. Seria arriscado. Se errasse, perderia pontos técnicos cruciais. Se acertasse, mostraria que técnica e arte não são inimigas. É sua arma secreta. Mas só use se sentir que é o momento certo. A competição começou às 2 da tarde. Isadora seria a 12ª a se apresentar no solo, logo depois da francesa Claire Duval, favorita absoluta da competição. O ginásio tinha capacidade para 8.000 pessoas, mas parecia maior. Bandeiras europeias tremulavam nas arquibancadas. Flashes de câmeras criavam um balé de luzes intermitentes. Quando anunciaram seu nome pela primeira vez, os aplausos foram educados, protocolares. Ela acenou e sorriu, mas sentiu o peso da indiferença. Era a outsider, a exótica, a improvável. Que tipo de coragem é necessária para dançar num palco onde ninguém quer vê-la dançar? Claire Duval se apresentou antes dela. Técnica impecável, frieza cirúrgica, 0 erros. A apresentação durou 1 minuto e 30 segundos de precisão mecânica. A nota foi 8,85, uma das maiores da noite até então. O público francês se levantou. Claire cumprimentou os juízes com um sorriso contido e profissional. Isadora assistiu de longe. Helena segurou sua mão. Você não precisa ser melhor que ela. Você precisa ser você mesma melhor do que nunca. Quando chamaram seu nome, Isadora caminhou até o centro do tablado. O silêncio era diferente agora. Expectante, mas cético. Ela fechou os olhos por 2 segundos, respirou fundo e lembrou do cheiro de mato do quintal de casa, do som da televisão ligada na sala, da voz da mãe cantarolando enquanto lavava roupa. A música começou. Piano suave, depois violino, depois uma percussão quase imperceptível que lembrava batimento cardíaco. Helena havia escolhido a trilha com cuidado, clássica o suficiente para respeitar os juízes europeus, mas com um pulso que permitia a Isadora ser quem ela era. O primeiro movimento foi um salto duplo com aterrissagem cravada. Técnico, limpo, incontestável, mas a transição que veio depois foi pura magia. Isadora deslizou pelo tablado como se o ar a empurrasse, conectando cada gesto ao próximo numa fluidez que fez o público parar de respirar. A estratégia de Helena estava funcionando. Técnica impecável disfarçada de arte pura. Mas então veio o momento da decisão. A sequência secreta que haviam treinado. Uma combinação de 3 saltos mortais consecutivos que exigiria força, velocidade e precisão absoluta, seguida de uma transição expressiva que a maioria dos técnicos consideraria arriscada demais numa competição desse nível. Isadora olhou para Helena na lateral. A técnica fez um gesto quase imperceptível com a cabeça. Era agora ou nunca. Isadora correu. 3 passos. 4, o impulso perfeito. Primeiro salto mortal. Cravado. O público murmurou aprovação. Segundo salto, impecável. Mas ela sentiu o equilíbrio se deslocar ligeiramente para a esquerda. Terceiro salto, aterrissou com um pé meio centímetro fora da linha, mas conseguiu disfarçar com uma transição fluida que pareceu intencional. A sequência secreta estava funcionando, mas ela sabia que precisava entregar o final com perfeição absoluta. A música chegou ao clímax. Isadora executou uma série de giros que pareciam desafiar a gravidade, depois terminou com um movimento que inventara sozinha,
uma pirueta dupla que terminava numa pose de joelhos, braços erguidos, olhos fechados. O silêncio durou 3 segundos. Depois vieram os aplausos, não protocolares como os que recebera no aquecimento. Emocionados, intensos. Algumas pessoas se levantaram. O público francês, conhecido pela frieza, estava ovacionando uma brasileira. Como é sentir pela primeira vez que sua diferença não é uma marca de inadequação, mas de genialidade. A nota saiu 4 minutos depois. 8,92, a segunda maior da noite, apenas 7 centésimos atrás de Claire. Isadora havia se classificado para a final no segundo lugar. Helena correu para abraçá-la, lágrimas escorrendo pelo rosto. Nos vestiários, a atmosfera mudou. As mesmas ginastas que riram dela no café da manhã agora a olhavam com uma mistura de respeito e inquietação. Claire Duval passou por ela sem fazer contato visual. A alemã, que havia chamado seu estilo de teatro, cumprimentou com um aceno frio e calculado. Isadora estava secando o cabelo quando ouviu a conversa no banco ao lado. 2 técnicas europeias falavam baixo, mas ela entendeu cada palavra. Ela teve sorte hoje. Na final, os juízes vão ser mais rigorosos. Concordo. Muita emoção, pouca substância técnica. Claire vai mostrar a que essa diferença amanhã. A confiança que Isadora construíra em 90 segundos de apresentação desmoronou em 10 segundos de conversa. Ela terminou de se vestir em silêncio, guardando as palavras no peito como espinhos. Na coletiva de imprensa, as perguntas foram educadas, mas carregadas de ceticismo. Um jornalista francês perguntou se ela acreditava que seu estilo mais performático poderia competir com a tradição técnica europeia numa final. Outro questionou se ela não sentia o peso de representar um país sem tradição na ginástica artística feminina. Isadora respondeu com diplomacia, mas cada pergunta era uma pequena humilhação disfarçada de curiosidade jornalística. Naquela noite no hotel, ela não conseguiu dormir. Ligou para a mãe às 3 da manhã, horário de Paris. Como foi, filha? Bem, me classifiquei em segundo lugar. E por que sua voz está triste? Porque eu não sei se consigo ser melhor do que sou, mãe. Do outro lado da linha, Dona Rosa respirou fundo. Tinha 52 anos e mãos calejadas de décadas, limpando escritórios. Sabia exatamente o que a filha estava sentindo. Isa, você lembra quando você tinha 8 anos e veio chorando para casa porque a professora disse que você era agitada demais? Lembro. O que eu te disse naquele dia, que eu não precisava me acalmar, que o mundo é que precisava aprender a acompanhar meu ritmo. É exatamente isso que você precisa lembrar agora. Quando desligou, Isadora se sentiu ligeiramente melhor, mas o medo ainda estava lá, enroscado no estômago como um nó que não se desfaz. A final seria no dia seguinte, sábado, às 4 da tarde. Apenas 8 ginastas haviam se classificado. Isadora seria a 7ª a se apresentar, logo antes de Claire, que teria a vantagem psicológica de ser a última. De que lado fica a pressão quando você sabe que tem apenas uma chance de provar que pertence a um lugar onde nunca ninguém como você pisou? Na manhã da final, Helena a encontrou tomando café. Isadora tinha comido apenas meia torrada. Nervosa, assustada. Com o quê? Com a possibilidade de descobrir que eles estão certos, que eu sou só emoção sem substância. Helena se sentou ao lado dela. Durante 20 anos como técnica, havia visto dezenas de ginastas talentosas desistirem não por falta de habilidade, mas por falta de coragem para ser diferentes num esporte que premia conformidade. Isa, você quer saber qual foi meu maior erro como ginasta? Qual? Eu tentei ser como as outras achavam que eu deveria ser. E sabe o que aconteceu? Eu me tornei medíocre sendo uma cópia quando poderia ter sido extraordinária sendo eu mesma. Elas treinaram durante 2 horas na manhã da final. Isadora executou a mesma sequência secreta 3 vezes, cravando todas. Sua confiança técnica estava intacta, mas a confiança emocional estava abalada. Durante o almoço,
recebeu uma mensagem inesperada. Era de Rebeca Andrade, medalhista olímpica brasileira, que estava acompanhando a competição pelo streaming. Isa, eu sei que não nos conhecemos pessoalmente, mas quero que saiba que todo o Brasil está torcendo por você hoje. Seja você mesma. Nós já somos orgulhosos de você. A mensagem a fez chorar, não de tristeza, mas de uma emoção que não sabia nomear. Era gratidão misturada com responsabilidade. Ela não estava competindo apenas por si mesma. O aquecimento começou às 2h30. O ginásio estava lotado. 8.000 pessoas, câmeras de televisão, jornalistas de 12 países. Isadora entrou na arena e sentiu o peso do momento. Seria transmitido ao vivo para 40 países. Cada uma das 8 finalistas tinha 15 minutos para aquecer. Isadora foi a quinta. Quando pisou no tablado para testar o solo, recebeu aplausos calorosos. O público parisiense havia se afeiçoado à brasileira. Mas quando olhou para as outras ginastas aquecendo, sentiu o coração acelerar. Todas pareciam máquinas de precisão. Movimentos calculados, rostos concentrados, zero desperdício de energia. Claire Duval executou uma sequência de aquecimento que foi tecnicamente perfeita. Como você compete contra pessoas que transformaram a perfeição em rotina? Durante o aquecimento, aconteceu algo que mudou tudo. Isadora estava executando uma sequência simples quando escorregou na aterrissagem. Não foi um erro grave, mas foi constrangedor. Algumas pessoas nas arquibancadas riram. Ela se recompôs rapidamente, mas o dano psicológico estava feito. Helena a chamou para o canto do tablado. O que aconteceu? Meu pé escorregou. Não. O que aconteceu na sua cabeça? Isadora respirou fundo. A resposta era dolorosa, mas necessária. Eu comecei a tentar ser como elas. E esqueci como ser eu mesma. A competição começou. Primeira ginasta, sueca, 8,3. Segunda, italiana, 8,5. Terceira, alemã, 8,7. As notas estavam altas. Claire seria difícil de superar. Quinta ginasta, francesa, 8,85. A multidão local vibrou. Sexta, romena, 8,9. A competição estava acirrada. Isadora seria a sétima. Faltavam 10 minutos para sua apresentação quando Helena percebeu que algo estava errado. Isadora estava sentada num canto, olhando para as mãos. O que foi? Eu não consigo parar de pensar no que elas disseram. Que eu sou só emoção, que não tenho substância técnica. Helena se ajoelhou na frente dela. Aos 42 anos, havia aprendido que técnica sem alma produz ginastas competentes. Alma sem técnica produz artistas frustradas, mas alma com técnica produz lendas. Isa, você quer saber por que eu escolhi treinar você? Por quê? Porque, em 20 anos, você é a primeira ginasta que me fez chorar assistindo um treino. Não de tristeza, de beleza. Faltavam 5 minutos. Isadora se levantou, respirou fundo e caminhou em direção ao tablado. A música já estava carregada no equipamento de som, a mesma que usara na classificação: piano, violino, percussão sutil. Quando anunciaram seu nome, o ginásio explodiu em aplausos. O público francês havia adotado a brasileira. Ela acenou, sorriu e se posicionou no centro do tablado. Fechou os olhos por 2 segundos. Quando os abriu, algo havia mudado. A insegurança desaparecera. No lugar, uma determinação fria e calculada. A música começou. Isadora executou o primeiro movimento com perfeição técnica absoluta. Mas havia algo diferente. A expressividade estava controlada. Os gestos, mais contidos, ela estava tentando competir no jogo delas. O público percebeu a diferença. Os aplausos durante a apresentação foram respeitosos, mas sem emoção. Ela estava tecnicamente correta, mas artisticamente reprimida. Quando terminou, os aplausos foram educados. Não houve ovação de pé. Não houve vibração.
Apenas respeito protocolar por uma apresentação competente, mas sem alma. A nota saiu 3 minutos depois. 8,75. Boa, mas não suficiente. Ela havia caído para a quarta posição com apenas uma ginasta faltando. Claire. Isadora saiu do tablado, sabendo que havia cometido o maior erro de sua carreira. Tentara ser quem não era, e no processo, deixara de ser quem sempre fora. Claire Duval entrou no tablado sob uma ovação ensurdecedora. Ela era a favorita absoluta competindo em casa com uma técnica impecável e frieza europeia. Sua apresentação foi uma aula de ginástica artística. Cada movimento calculado, cada transição perfeita, zero margem para erro. Quando terminou, o ginásio inteiro se levantou. A nota foi inevitável, 9,1. Claire havia vencido. Isadora terminara em quarto lugar. Na cerimônia de premiação, Isadora sorriu e aplaudiu as medalhistas. Por dentro, sentia uma mistura de tristeza e raiva de si mesma. Havia tido a chance de mostrar ao mundo que ser brasileira não era uma desvantagem, mas desperdiçara tentando ser uma cópia mal feita de algo que nunca poderia ser. Depois da premiação, Helena a encontrou chorando no vestiário. Eu estraguei tudo. Não, você aprendeu algo. O quê? Que tentar ser outra pessoa não é estratégia, é autossabotagem. Naquela noite, no voo de volta ao Brasil, Isadora olhou pela janela e fez uma promessa silenciosa. Nunca mais tentaria ser quem não era. Se voltasse a competir na Europa, seria sendo absolutamente e irredutivelmente ela mesma. O que ela não sabia era que, 6 meses depois, receberia o convite para o Grand Slam de ginástica de Paris, a competição mais prestigiosa do calendário europeu. E desta vez, não haveria dúvidas sobre quem ela seria. 6 meses depois da derrota em Paris, Isadora estava de volta, não ao Grand Prix, mas ao Grand Slam de ginástica artística, uma competição ainda mais prestigiosa que reunia as melhores ginastas do mundo numa única arena. O convite chegou numa manhã de terça-feira, acompanhado de uma carta escrita à mão pela organizadora francesa. Madame Lima, sua apresentação em outubro nos marcou profundamente. Gostaríamos de oferecer uma nova oportunidade para que o mundo veja sua verdadeira arte. Mas Isadora havia mudado. Os 6 meses foram de reconstrução total. Helena desenvolvera uma nova filosofia de treinamento. Não mais técnica disfarçada de arte, mas arte potencializada pela técnica. Cada movimento deveria carregar tanto precisão quanto emoção. Durante dezembro e janeiro, Isadora treinou 8 horas por dia, numa rotina brutal, mas necessária. Acordava às 5 da manhã, corria 5 quilômetros, depois 2 horas de técnica pura, 1 hora de dança, 2 horas de força, 1 hora de flexibilidade e 2 horas de coreografia expressiva. Helena havia aprendido algo importante com a derrota anterior. Não era necessário escolher entre técnica e arte. Era possível fundir as duas de forma indissociável. Você pode ser tecnicamente perfeita sendo emocionalmente autêntica? A resposta chegou numa tarde de fevereiro. Isadora executou pela primeira vez a nova sequência que Helena criara especificamente para o Grand Slam. Era audaciosa. 3 saltos mortais consecutivos com grau de dificuldade máximo, seguidos de uma transição dançante que conectava ao elemento mais arriscado da ginástica feminina, um duplo twist no ar com aterrissagem cega. Se executasse com perfeição, a nota poderia passar de 9,5. Se errasse, seria desastroso. Helena segurou o cronômetro e respirou fundo. Pode ir. Isadora correu, saltou e executou a sequência completa sem um erro. Quando aterrissou o duplo twist cravado,
Helena olhou o cronômetro e sorriu. 1 minuto e 42 segundos de ginástica que parecia condensar toda a história do esporte. Era isso. Elas haviam encontrado a fórmula. O Grand Slam aconteceu no mesmo Palais Omnisports, onde Isadora conhecera a derrota 6 meses antes. Mas agora era abril, e o ginásio estava decorado com faixas douradas e prateadas. 16 ginastas das 5 continentes. O prêmio era simbólico. Não havia medalhas, apenas o reconhecimento de ser considerada a melhor ginasta do planeta naquele momento. Claire Duval estava lá, naturalmente. Além dela, a russa Yelena Kozlova, atual campeã mundial, e a americana Sarah Chain, medalhista olímpica. Era o nível mais alto possível da ginástica feminina. Isadora chegou a Paris, numa manhã de domingo, 2 semanas antes da competição. Desta vez, não estava nervosa, estava determinada. No primeiro treino, algo interessante aconteceu. As mesmas ginastas que a haviam subestimado 6 meses antes, agora a observavam com respeito. Claire a cumprimentou educadamente. E Helena perguntou sobre sua preparação. Sarah elogiou sua evolução técnica. O que mudou não foi a forma como elas a viam, foi a forma como ela se via. Durante os 2 treinos abertos ao público, Isadora executou apenas metade de sua nova sequência. Helena havia orientado, guardara artilharia pesada para o dia da competição. Na sexta-feira anterior à final, aconteceu algo que mudaria tudo. Isadora estava jantando sozinha no hotel quando Claire Duval se aproximou. Posso me sentar? Claro. Claire se sentou, hesitou um momento e disse algo inesperado. Eu quero me desculpar pelo que aconteceu em outubro. Não entendi. Eu sei que você ouviu nossos comentários sobre carnaval, sobre teatro. Foi desnecessário e desrespeitoso. Isadora a olhou por alguns segundos. Claire parecia genuinamente arrependida. Por que está se desculpando agora? Porque eu assisti suas apresentações antigas no YouTube. Percebi que o que chamamos de teatro é, na verdade, genialidade. E eu tenho inveja disso. Era a última coisa que Isadora esperava ouvir. Claire, a ginasta mais técnica da Europa, tinha inveja de sua expressividade. Sabe o que é mais irônico? Continuou Claire. Eu sempre soube executar movimentos perfeitos, mas você me fez perceber que nunca soube contar uma história. Naquela noite, Isadora dormiu tranquila pela primeira vez em meses. Não porque havia sido perdoada, mas porque havia se perdoado. O dia da competição chegou numa manhã ensolarada de abril. Isadora acordou às 7, tomou café com Helena e disse algo que a técnica jamais esqueceria. Hoje eu não vou tentar ser a melhor ginasta da Europa, vou ser a melhor versão de mim mesma. A competição começou às 2 da tarde. Isadora seria a 14ª a se apresentar entre as últimas. A ordem de apresentação não era por classificação, mas por sorteio, o que tornava tudo mais imprevisível. As primeiras 12 apresentações foram de alto nível. Sarah Chain abriu com 8,8 e Helena Kozlova respondeu com 8,95. Claire executou uma apresentação tecnicamente perfeita e recebeu 9,05, a maior nota até então. Quando anunciaram o nome de Isadora, o ginásio explodiu. O público francês havia se tornado seu torcedor oficial. Ela caminhou até o centro do tablado, sob uma ovação que durou quase 1 minuto. Você vê Isadora no centro do tablado, respirando fundo e sorrindo para as arquibancadas. Pela primeira vez em meses, ela não estava tentando provar nada para ninguém. Estava ali para dançar. A música começou. Não era a mesma dos 6 meses anteriores. Helena havia escolhido uma composição original feita especificamente para Isadora. Começava com piano solo, evoluía para cordas, incorporava percussão brasileira e terminava numa sinfonia que misturava música erudita com ritmos latinos. O primeiro movimento foi um salto triplo que ela aterrissou com a leveza de uma bailarina.
O público murmurou aprovação, mas então veio a primeira surpresa. Em vez de partir imediatamente para o próximo elemento, Isadora fez uma transição dançante de 5 segundos que contava uma história completa de luta e superação. Os juízes se entreolharam. Aquilo era ginástica ou arte? Era ginástica elevada à categoria de arte. Isadora executou a sequência de 3 saltos mortais consecutivos, com uma precisão que arrancou suspiros da plateia. Cada aterrissagem era cravada, mas as transições entre os saltos pareciam coreografadas por Deus. Chegou o momento do elemento mais arriscado, o duplo twist no ar. Isadora correu, ganhou impulso e saltou mais alto do que jamais havia saltado. No ar, executou 2 rotações completas enquanto seu corpo girava em torno do próprio eixo. A aterrissagem tinha que ser cega. Ela não poderia ver o solo até o último instante. O ginásio inteiro prendeu a respiração. Isadora aterrissou com os 2 pés exatamente na linha central do tablado. Cravada. Perfeita. Impossível. O público explodiu antes mesmo dela terminar a apresentação. Pessoas se levantaram. Gritos. Aplausos que pareciam trovões. Helena chorava sem tentar disfarçar, mas Isadora ainda não havia terminado. Faltavam 15 segundos de música. Ela executou uma sequência de movimentos expressivos que transformaram aqueles segundos finais numa ode à ginástica. Cada gesto carregava técnica e emoção em proporções perfeitas. Quando a música parou, Isadora ficou imóvel no centro do tablado por 3 segundos. Depois sorriu e acenou para o público. A ovação durou 4 minutos. 4 minutos de um ginásio inteiro de pé, aplaudindo uma brasileira que havia transformado ginástica em poesia. A nota demorou 6 minutos para sair. Quando apareceu no placar, o ginásio enlouqueceu. 9,75. A maior nota da história do Grand Slam de ginástica de Paris. Isadora havia vencido, não apenas a competição, mas o preconceito que a perseguia desde a primeira vez que pisou na Europa. Claire foi a primeira a abraçá-la. Depois vieram Helena, Sarah e todas as outras ginastas. Era uma cena impensável 6 meses antes, as maiores ginastas do mundo fazendo fila para cumprimentar uma brasileira que elas haviam subestimado. Na cerimônia de premiação, quando tocou o hino brasileiro, Isadora chorou. Não de tristeza, mas de uma alegria que transbordava pelos olhos. Estava no topo do pódio do ginásio mais importante da Europa, representando um país que mal figurava nos rankings internacionais de ginástica. Durante a coletiva de imprensa, um jornalista francês fez a pergunta que todos esperavam: como você se sente ao provar que ginástica brasileira pode competir com a europeia? Isadora sorriu e respondeu em francês: eu não provei que ginástica brasileira pode competir com a europeia. Eu provei que ginástica de qualidade não tem nacionalidade. Tem alma. 6 meses depois da vitória em Paris, Isadora abriu o Instituto Expressão e Movimento em Duque de Caxias, sua cidade natal. O projeto oferece aulas gratuitas de ginástica artística para crianças de comunidades carentes, mas com uma diferença. Além da técnica tradicional, ensina expressividade e arte corporal. O Instituto já revelou 12 ginastas que competem nacionalmente. 3 delas foram convocadas para a seleção brasileira juvenil. Uma, Mariana Santos, de apenas 14 anos, foi chamada de a nova Isadora pela imprensa especializada. Mas o legado de Isadora vai além dos números. Ela mudou a forma como o Brasil vê a ginástica artística e como a Europa vê o Brasil. Provou que é possível ser tecnicamente perfeita, mantendo-se emocionalmente autêntica. Claire Duval hoje treina com um coreógrafo brasileiro e incorporou elementos expressivos em suas apresentações. Ela se tornou uma ginasta mais completa,
depois de aprender que técnica sem alma produz atletas corretos, mas nunca lendas. A história de Isadora ensina que você não precisa escolher entre ser quem você é e ser bem-sucedida. Às vezes, ser rigorosamente autêntica é exatamente o que o mundo precisa ver. Se você chegou até aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e comenta qual história de superação você quer ver na próxima semana. Vou te contar sobre o jogador de futebol que foi expulso da Copa do Mundo e virou o treinador da seleção que o humilhou. Até lá, lembre-se, sua diferença não é sua fraqueza, é sua força secreta esperando ser descoberta.